Oi, Vanucci, olha quem está ao meu lado, uma das figuras mais simpáticas e queridas da TV brasileira, É. ela que é atriz e apresentadora, Mama Brusqueta. E aí, Val, tudo bem com Tudo você? jóia? Que Boa prazer! noite, estou aqui, graças a Deus, de estar no teu programa. Quero agradecer o convite, viu? Você é uma das pessoas que eu mais gosto na televisão. Não é todo mundo que eu gosto, mas você, ó, você é daqui, ó, da pontinha. Agora, como eu vim no seu programa, eu quero que você vá no meu, tá? Depois a gente vai passar, vou dar os contatos também. Viu? Já está intimado e convidado, Vanucci. O Vanucci é um poder de comunicação. Sim, Ele tem histórias que não acabam nunca, entendeu? Ele tem muito conhecimento de televisão, isso é né? ótimo. Nós gostamos muito dele. Mama, essa semana É. as pessoas mataram saudade de você. Você, a senhora, esteve. Você, Você você, mesmo? você, que senhora, Uma senhora mocinha. está no céu, que nem diz o Amém. outro, amém. Amém. Você esteve presente no aniversário do Léo Dias 50 anos do meu amigo, ai como eu gosto dele, eu gosto muito dele. e ele falou com muito carinho de você lá no Fofocalizando. E conta É. pra gente como que foi esse festão que parou São Então, eu Paulo. estava quietinha na minha casa, chegou um pacote bonitão, assim, um quadrado todo de uma caixa. Aí eu abri, era o convite dele, que o convite dele já era um exagero, né? Sim, Aí eu falei, ai, que bom, vou na festa dele, né? Eu pensei que fosse aquelas festas que a gente vai, que é bolo, champanhe e acabou, sim. né? Meu amor, ele fez uma festa para mais de 400 convidados, uma comida fantástica, um luxo. Eu fui vestida de troféu imprensa, que eu fui toda de dourado. Foi a própria estatueta. Eu falei, eu fui. E aí eu vi muita gente famosa. São Paulo inteira estava lá. Artistas que estavam em São Paulo naquele dia foram terminou às 6 da manhã. 6 da manhã? Eu vim embora às 11, porque a minha acompanhante, Sim, que era a Karen Akel, que é a menina que faz o programa comigo na rádio, sim. depois eu vou falar dela. Ela ia para Mogi. Eu falei, não vou deixar a bolsa ir de madrugada embora, né? Eu não vi nenhum bolo, nem os doces, mas o resto eu mesmo. Uma delícia, uma delícia. Ah, que ótimo. Vamos falar que a senhora está no ar já tem há 2 anos no programa The One. Então, eu faço um programa na TV aberta, chama Canal TV Aberta, que é o número 8 da Vivo e o número 9 da NET. Então, toda quarta-feira a gente tem um programa novo. E esse programa da quarta-feira, que vai lá para umas 11 e pouca da noite, ele é reprisado no No domingo, domingo. tipo umas 10 e pouca da noite. Sim. Então, eu faço com o Paulo Fonseca, que é um apresentador sui generis, né? Porque ele já faz esse programa há uns 13 anos. E o The One é um programa muito chique, é um programa sofisticado. Foi considerado um dos programas mais chiques da televisão. Que bacana. Porque tem aqui, sabe quando tinha a Hebe? Ele Sim. tem esse ar da Hebe, sofás, aí tem muitos convidados e tal. E ele me convidou. Depois que eu fui dar uma entrevista para ele, ele me convidou para apresentar junto. E eu fui. E Tá é uma certo. delícia, é uma delícia. Então, e ele é o único, ou pelo menos o primeiro que eu sei, que apresentador que usa salto alto. Sim. Cada saltão desse também tem uma linha de Ele sapato. ganha da Joelma na altura do salto? Não, aquele é salto assim, é um Saltinho. salto 10, não sei, 10, 12, sei lá. Ele tem uma linha de sapato dele mesmo, né? E ele é muito sofisticado e tal. E a gente entrevista a gente, ele canta, ele dubla, né? A gente ri muito, a gente às vezes chora junto, dependendo Sim. do assunto. Mas o programa The One é muito gostoso mesmo. Eu já faz uns 2 anos que eu tô com ele lá. Ô, mama, e tem outro programa também na Metropolitana de Mogi das Cruzes, nas ondas Mas da aí é rádio. rádio, né? Eu sempre gostei de rádio, mas eu não tinha tanta experiência. Aí a Karen Akel e o Marlon Rodrigues me chamaram para fazer esse. Foi engraçado, eu fui dar uma entrevista, Sim. no domingo seguinte eles me chamaram para apresentar junto.
deu um sucessozinho lá. E o Marlon, hoje em dia, é meu empresário. Sim. Ele virou meu empresário. E a Karen é a minha chefe lá da rádio, ela apresenta junto comigo. Além do que ela tem 2 buffets, ela também faz festa nos buffets dela, tem o buffet... Pode falar o nome? Claro. Ela tem o buffet Flamingo, que é para gente adulta, e tem o Caracol, que é para criança. São 2 buffets lá em Mogi das Cruzes mesmo. E a gente vai lá todo domingo, do meio-dia às 2, pelo menos por enquanto. Pode ser que a gente mude até o horário para um outro dia. Sim. Vamos ver qual que vai render mais para a gente, né? É verdade. E vamos ver, estamos ensaiando. Mama, e a sua atuação no teatro rendeu um convite de uma pessoa muito especial para a televisão. Foi isso mesmo? Foi. Eu fazia teatro, eu comecei em 1968. Sim. 68 foi quando eu comecei o teatro amador no colégio que eu estudava contabilidade. Porque a Mama era tímida, é verdade essa Eu informação? sempre fui muito tímido, eu até hoje sou tímido, Até mas hoje. agora já disfarço mais. Então, e aí eu fui fazer o teatro amador para me desenvolver, para ter contato, saber falar em público e tal. E o diretor da escola era o diretor do teatro. E aí, o que aconteceu? Eu fui fazendo, fui gostando, e nesse meio tempo, nos anos que se passaram, mesmo eu tendo sido diplomada, Sim. eu continuei no grupo. E aí eu comecei a ganhar prêmio. Olha só. Prêmio de coadjuvante, prêmio de figurino. Ganhei o prêmio governador de estado como é que fala? Eu tinha dois grupos. Sim. Então eu ganhei o prêmio governador do estado pela obra que eu estava fazendo, pelas obras que eu estava fazendo. O conjunto da obra. Conjunto da obra. E aí eu fiquei famosinha no pedaço. Daí continuei trabalhando, fui trabalhar normalmente na contabilidade, até que um dia me chamaram para fazer um teste para o Antunes Filho. Fiz o teste para o Antunes Filho e aí passei, entrei no espetáculo Macunaíma, que correu o mundo, espetáculo esse que eu fazia 16, 17 personagens pequenininhos, mas Sim. era tudo cenas, muitas cenas, uma atrás da outra, né? Que contava a história do Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, do Mário de Andrade. E no mundo ficou famoso. O Antunes era considerado um dos 6 maiores diretores de teatro do mundo. Então eu tive esse privilégio, né? Sim. Então eu fui. E isso me proporcionou conhecer outros países, conhecer outras civilizações, conhecer outras culturas. Fiz uma bela mistura de arte na minha cabeça, né? E experimentei algumas coisas que eu não conhecia e outras eu inventei. Sim. Então, foi um bom desenvolvimento artístico para mim. E depois disso tudo, eu voltei para a televisão. Fui fazer show de calouros com o seu Silvio Santos. Fui fazer o show de calouros porque eu fazia um programa na TV Gazeta chamado TV Mix. Fez muito sucesso. Fez muito sucesso porque ele foi uma obra maravilhosa de revista eletrônica que não tinha, né? Era uma novidade. E aí eu fui no programa da Hebe, a Hebe me convidou, e ela me convidou uma vez, deu certo, me convidou a segunda vez, o Silvio viu, falou, eu quero aquela italiana no júri. Que a Aracide Almeida tinha morrido e não tinha ficado ninguém no lugar dela. Estava vago. Era só convidados que iam se revezando. E aí eu fiquei no júri do Silvio Santos 3 ou 4 anos. Sim. E daí eu voltei para a Gazeta. Eu voltei para a Gazeta para fazer o Mulheres. Tem uma história muito boa. Comecei fazendo com o Clodovil. O Clodovil, maravilhoso, durante um ano. E no ano seguinte, ele e a Cristina Rocha. E no outro ano eu fui para... Entrou a Cátia Fonseca. A Cátia, quando a Cátia veio. Que como eu fazia com o Clodovil não queria a Condessa Giovanna. Ele queria uma mafiosa. E a mafiosa que eu criei foi a Mama Brusqueta.
Olha que era só. malvada, tirava todo mundo do armário, falava mal de todo mundo, enfim. E a Kátia falou assim, eu venho fazer esse programa, né? Mas não quero ficar com aquela mulher lá. Ela é horrorosa, ela tira todo mundo do armário, ela só sabe falar mal. Eu não quero meu nome envolvido. E aí a direção da Gazeta falou, não, a gente dá um jeito. A gente reformula. Aí eu fiz uma reformulação, voltei boazinha, Uma nova mulher. voltei uma nova mulher e fiquei 15 anos com a Kátia Fonseca. E foi uma parceria que deu certo. Nossa, foi muito bom. E nesse meio tempo, enquanto eu estava na Gazeta, também eu comecei a participar do Programa Silvio Santos. programa Silvio Santos no Jogo dos Pontinhos. Sim. Fiz o Jogo dos Pontinhos, acho que uns 2 anos, 3 anos. E depois o Jogo dos Pontinhos mudou. Aí eu participei do Três Pistas. 3 pistas. No Vencedora. 3 Pistas, eu fui durante 14 meses, eu fui, um ano e pouco, eu fui invicta, eu era que tinha mais pontos, né? Carrega esse título. Foi muito bom, foi muito gostoso. E assim foi. Depois que eu saí da Kátia, eu fui para Bandeirantes, e logo depois eu saí, fiquei fora, fui fazer algumas coisas de teatro. A Kátia foi para Bandeirantes, depois mais tarde eu fui para Bandeirantes também atrás da Kátia. Então a gente está lá no Melhor da Tarde. Ô, mamãe, quando você saiu da Gazeta, porque surgiu um convite. Então, o Silvio Santos, ele sempre teve uma simpatia por mim. Um dia ele me chamou e falou, você pode vir aqui? Eu falei, vou. Ele queria que eu fizesse, ele falou assim, você toparia fazer um programa de fofoca que batesse a Fabiola Hypert? Eu falei, eu topo, como é que é esse programa? Eu falei, não, vai ser um programa assim, assim, assado, você pode continuar na Gazeta, ele falou. Você ganha lá e ganha aqui. Só que o programa era exatamente no mesmo horário. Aí eu não ia aceitar, porque eu já estava há 15 anos na Gazeta. Mas quando eu voltei para a Gazeta, meu amor... eu fui xingada de tudo quanto foi nome, assim, mais ou menos, né? Sim. Não foi assim tão baixaria. Mas, enfim, eu fui despedida da Gazeta por conta disso, porque eu não disse não para o Silvio Santos. Aí fiquei no Silvio Santos, fiquei lá no Fofocando, depois Fofocalizando, né? Também uns 3 ou 4 anos também fiquei. Sinto muita saudade de lá, gosto muito. O programa tem até hoje, eu assisto. Sim. Deu uma vontade de falar, eu podia estar lá, né? Mas depois veio a pandemia e todos nós que éramos um pouquinho mais adultos, mais velhos, foi tudo mandado para descansar em casa. E a gente foi mandado para descansar em casa, como não passava essa pandemia, eles desligaram a gente depois, né? Então, fiquei desempregada. Então, até hoje eu faço assim. Tenho o meu programa do The One, que eu gravo. Cada mês eu gravo 4 ou 5 ou até 6, dependendo do dia. Tem o programa da rádio e tem as minhas participações aqui e ali, né? Às vezes a Luciana Gimenez me chama para o programa dela, às vezes eu vou fazer um programa no interior, daqueles programas de TV local, né? E estamos aí ganhando um cachezinho aqui, outro ali, para tentar pagar o aluguel, que está caro. Ô, mama, e como que está a sua saúde? Então, o ano passado eu estava pior. O ano passado eu peguei 4 pneumonia, uma atrás da outra. 4. E você sabe que uma pessoa de 75 anos precisa tomar cuidado com pneumonia, porque pneumonia mata velho. Pneumonia e tombo mata velho. Eu sou bem parecido para os dois, assim, eu tenho muita dificuldade de andar, estou com um pouco medo de locomoção por causa do joelho, do ciático. Então, eu vou indo devagarinho, né? E aí, o que acontece? Eu comecei a me cuidar, né? Nesse inteirinho que eu interna, desinterna, interna alta, me mataram 4 vezes. Sim.
4 vezes me mataram, que eu estava nas últimas. A última foi no começo do ano. Foi no começo do ano que eu fui também, mas aí eu Invadiram estava com suas redes. arritmia, eu estava com arritmia e com uma infecção urinária. E aí me mataram. Falei, ô gente, acho que eu cuspi na cruz, né? Porque toda hora me matam. Ou tem gente que está louca para ver, mas não adianta, gente. Eu sou de cepa boa, eu não morro tão fácil assim. Sangue Eu não fumo, não italiano. bebo, não uso droga, não faço nada disso. E aquele outro que também não faço, entendeu? Então tá tudo certo. Eu não tenho. Tá 100% limpa. Estou 100% inteirona aqui, né? Lógico que eu tomo uma bateria de remédio, porque eu tive câncer, né? Sim. Eu tive câncer e uma pessoa que tem câncer tem que tomar remédio constantemente. Então é isso. Minha gavetinha ali de remédio, ela está sempre. Ela é assim, pondo o caixinho uma atrás da outra, é uma coisa assim. Sim. Mano, eu queria muito te agradecer a oportunidade. Eu que agradeço. Quero mandar um beijo pro Vanucci. Vanucci, eu quero você no meu programa, qualquer um deles, tá? Pessoal, ó, beijão para vocês. Tchau!